que a gente já pode começar, já que estamos todos aqui. Nós estamos falando de família e as questões da atualidade nessas escolas bíblicas. Falamos já alguns assuntos muito interessantes e hoje nós temos um assunto que está sendo muito aí veiculado, falado sobre, eu vou falar uma palavra talvez feia para alguns aqui, mas que vão aprender depois, tá? Fake news. Então, eu quero fazer algumas considerações antes de começar esse estudo, com muito tremor e temor diante de Deus. Você que nos assiste pela internet, fique atento nisso. Primeiro, não é minha pretensão aqui, de forma alguma, em hipótese alguma, tentar ofender ninguém. As pessoas que têm o hábito de ficar repartindo mensagens, disparando um monte de mensagem por WhatsApp, por rede social. Não quero te ofender, mas eu quero te ajudar a entender algumas coisas que acontecem e que às vezes a gente não percebe. Tudo bem? Então nós vamos estudar isso à luz da palavra e vamos falar um pouco também à luz daquilo que as pessoas que não são cristãs estão percebendo, que analisam o comportamento humano e leem esse tipo de atitude a partir do comportamento humano. Então essa é a primeira coisa, não leve isso como uma ofensa, tudo bem? Não estou aqui querendo mencionar nem fulano A, B ou C. Só quero trabalhar isso com o que a Bíblia pode nos ensinar. Bom, segundo lugar, também nós não vamos pisar na água nesse assunto, né? Porque alguém já pisou nela antes da gente. Então, só nessa semana eu devo ter lido muitos artigos sobre esse assunto, de várias fontes, vídeos, reportagens. Isso está sendo falado muito aí no mundo, né? Dizem que neste momento agora nós estamos com 22 milhões de fake news circulando no mundo. 22 milhões ou 22 milhões de fontes falsas. Então, nós não estamos pisando na água, mas nós vamos pisar na Bíblia, no bom sentido, tá certo? No solo da palavra e tentar fazer uma leitura à luz da palavra. Tudo bem? Você pode me ouvir com essa disposição, e aí fica mais fácil da gente poder discutir esse tipo de assunto. E estou muito feliz de você estar aqui, porque acredito que isso pode ser muito elucidativo para a sua vida, como foi para a minha. Bom, eu quero começar fazendo uma leitura de um texto que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 13, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 13, nós vamos ler dos versículos 8 ao 12, mas eu posso mencionar depois algumas coisas sobre esse texto aqui. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, dos versículos 8 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz, quando não há paz. E quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Diga àqueles que lhe passam cal, esse muro vai cair. Virá chuva torrencial e derramarei chuva de pedra e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? É muito interessante esse texto, né?
Eu gosto muito do profeta Ezequiel, porque Ezequiel é um profeta que tem uma mensagem que, para mim, pode ser aplicada claramente para os dias que nós estamos vivendo. E você já deve ter percebido que aqui há uma advertência de Deus em relação aos profetas que tinham um discurso que não era verdadeiro. Então, a gente pode dizer os profetas que tinham as suas fake news, né? Eles diziam uma coisa, mas aquilo não representava a verdade. E o povo foi sendo levado por informações que não eram verdadeiras, eram mensagens extremamente inconsistentes e mentirosas. E Deus diz, chega disso. Vocês que estão propagando esse tipo de notícia, que aparenta uma verdade e não é, vocês vão sofrer. E aí a gente até começou lendo o texto, né, que eles não vão se assentar no conselho, que eles não vão poder fazer uma série de coisas, que eles não vão voltar para Jerusalém. Então, a pena deles aqui é grave. Para um judeu ouvir isso era extremamente grave. Mas esses versículos citam essa atitude de Deus em relação a eles. Dizer, eu estou contra vocês. O versículo 8 que a gente começou, ele já diz isso, né? Por causa das suas palavras falsas e etc., eu estou contra vocês, porque Deus é contra aquilo que está fora da verdade, porque Deus é a verdade. Tudo aquilo que não é uma verdade, genuinamente falando, Deus é contra. Ainda que pareça uma verdade, se não for a verdade, Deus é contra. Eu estou contra vocês. Não é? Eu estou contra vocês. E aqui tem uma figura muito interessante que eu queria tentar falar rapidamente com vocês, que ele fala basicamente da parede, da construção dessa parede, do material que vai ser empregado na construção dessa parede e, de uma certa forma, uma caiação sobre essa parede. Eu não sei se aqui já alguém teve essa experiência, mas quando eu era pequeno, meu pai trabalhava de marceneiro, a gente não tinha muitos recursos, eu ia com meu pai em alguns sítios e eu pintava palanque com cal. Alguém já viu isso ou não? Sabe o que é palanque? Aqueles palanques de cerca, eu aprendi a fazer, inclusive, a tinta de cal, né? Que ia óleo, ia água, ia cola, ia cal. Quem aqui já fez isso sabe o que eu estou falando. E o meu pai ganhava os troquinhos como marceneiro e eu ganhava os troquinhos como pintor de cal. Saia mais pintado que os palanques, ficava mais branco que vocês possam imaginar. Mas era passar a cal por cima para dar uma disfarçada naqueles palanques velhos e feios. Então, quando ele diz que esta chuva virá e a caiação não ficará, tem a ver com essa pintura. Deu para entender? Mas olha que interessante, no versículo 10 ele diz o seguinte, porque vocês fazem meu povo desviar-se dizendo-lhe paz, quando não há paz, e quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Quando ele usa essa palavra, ele diz que esta palavra aqui no hebraico, parede, significa uma parede fraca. Em algumas versões, fala sobre uma argamassa, ou por uma massa fraca. Eu não sei quem tem essa versão, mas existe uma tradução que menciona isso. Ou seja, quem aqui trabalha com construção sabe que algo fundamental para se erguer uma parede é que a argamassa seja forte, porque ela dá a ligação entre um tijolo e outro, ela dá a consistência. Não basta ter um tijolo forte com uma massa fraca. Você já viu aquela parede ou aquele muro em algum lugar que você foi e os tijolos estão soltando? É isso aí, Luizão, estou falando certinho? Porque o que acontece? A massa é ruim. Então, não adianta você ter feito o esquadramento correto, levantar a parede. Se a massa é ruim, ela vai cair, porque a parede ficou fraca. E ele diz que esta massa são os argumentos desses profetas, porque eles estão falando um monte de coisa que aparentam ser algo forte, mas a argamassa desse argumento é fraca. Então, todo argumento que tem argamassa fraca, ele cai. Ele está suscetível à queda. Você está comigo? Está me entendendo? Estamos aqui numa aula de construção civil. Aí, para piorar, o que eles fazem? Eles pegam aquela tinta da cal que eu acabei de dizer, para você não descobrir que a argamassa é fraca, o argumento já é ruim, então vamos dar uma maquiada no argumento ruim. A gente pinta o argumento
E todo mundo olhando diz, olha, que parede bonita, não? Que parede branquinha, não há falhas. Por quê? Porque você passou uma caiação. E a mentira é mais ou menos assim, ela não tem consistência, ela não tem força, e aí muita gente, para disfarçar a mentira, faz uma pinturinha nela, mas por dentro tem uma argamassa fraca. O argumento parece lindo, maravilhoso, né? Bonito, belo, mas lá dentro a argamassa é fraca. Vocês estão me entendendo? Então Deus está dizendo isso para eles, vocês estão construindo uma parede fraca, e vocês estão querendo maquiá-la com uma tinta errada para esconder a fraqueza desse argumento. Vocês estão endossando a mentira. E aí ele vai dizer assim, vocês dizem paz quando não há paz. Então, vocês constroem um muro fraco e passam-lhe cal. Diga àqueles que passam cal, este muro vai cair. Ou seja, Deus vai dizer assim, eu vou envergonhar a mentira de vocês, e vocês vão perceber isso. Uma das orações que a gente tem feito aqui na Quarta da Vitória, sobre mentiras na área da política, é que a gente quer que a chuva venha, se a gente pudesse empregar dessa forma, pastor Silas, e a chuva venha e a tinta caia, e mostre a vergonha, a argamassa fraca, a falta de consistência de algumas coisas que estão acontecendo. Então, Deus é totalmente contra a uma falácia, ou seja, falácia é aquilo que parece uma verdade, tem argumentos que parecem ser uma verdade, mas, na verdade, é uma mentira. E a questão das fake news que a gente tem falado, elas estão muito neste campo. São argumentos de argamassas fracas. São argumentos que são pintados com esta cal para transmitir uma imagem bonita, bela, mas, na verdade, se a chuva torrencial de Deus vier sobre aqueles argumentos, você vai perceber que eles eram falaciosos, que eles eram mentirosos. Então, esse texto me chama muita atenção, depois, se você quiser, você pode ler. E aí, o profeta bate de frente com esses homens que propagam e que disseminam esse tipo de argumento enganoso, mentiroso, falacioso. Tudo bem? Então, vocês já perceberam que lá na época de Ezequiel já existia o quê? As fake news. Lá na época de Ezequiel, voltamos aí no tempo e descobrimos isso. E aí, assim, eu tentei compilar muitas ideias, muitas coisas, quero falar agora um pouco dessas fake news, para você entender o sistema, como ela funciona, e às vezes aonde nós estamos sendo enredados por estes profetas da mentira. Hoje, as fake news, elas estão muito mais ligadas aos espaços e os ambientes digitais do que aos naturais. Inclusive, existe uma outra designação para fake news que se chama pós-verdade. Ou seja, é um conceito que vem pós a verdade. E isso tem atingido muito as redes sociais, o jornalismo, isso tem se propagado. Mas, por mais que a gente queira maquiar o pavão, fake news e pós-verdade nada mais é do que mentira. Mentira. E mentira não é verdade. E a mentira é uma característica própria do ser humano. O ser humano, por causa da sua natureza, ele tem uma propensão para a mentira. É por isso que ele precisa de uma verdade que o liberte da mentira. É por isso que esta verdade é uma pessoa e não uma ideia. Esta verdade é Cristo. Porque o ser humano tem uma tendência de contar a mentira. Aí a gente diz assim, não, pastor, mas eu não, eu sou crente, eu vou na igreja, eu não conto mentira, mas você conta uma meia-verdade. Você conta uma meia-verdade, muitas vezes, você tem argumentos que parecem a verdade, você fala a verdade na metade da frase, 2, 3 palavrinhas você coloca ali, 3 ideias, você coloca uma mentira. O que virou o argumento? A mentira. Então, muitos não entendem, mas essa é uma verdade. E o que as mídias sociais estão fazendo? Elas estão apenas amplificando o que já acontece há muito tempo. Porque falso testemunho, falsas notícias, mentiras, boatos, fofoca e tudo mais, isso não pertence às mídias sociais.
é que hoje, na era digital, as pessoas se comunicam muito mais digitalmente do que visualmente, fisicamente. Não é verdade? Tem duas pessoas dentro de casa, o filho está no quarto, a mãe está na sala, o filho pergunta, mãe, o que tem de almoço? Não sei se isso já aconteceu na tua casa. Aí a mãe pega o WhatsApp, está na cozinha e diz assim, macarrão. Diz, beleza. Aí ele sai do quarto e vai comer macarrão, dentro de casa. Então, hoje as pessoas elas se comunicam, essa é uma verdade, é uma realidade. Né? Onde você está? Eu estou na sala, eu estou na garagem, enfim, coisas assim que acontecem. Quando não tem dois deitados no mesmo sofá e eles estão ali no WhatsApp, eles estão vendo um jornal, alguma coisa, e aí pergunta, você percebeu isso aqui? Você viu essa notícia? E eles conversam um do lado do outro, você nunca viu isso, nunca aconteceu com você, tá? Está um do lado do outro, mas estão conversando pelo WhatsApp. Já viram esse filme ou não? Então, as mídias sociais, elas estão inflacionando uma coisa que já acontecia há muito tempo. As fake news, elas não são exclusividade dessas mídias sociais. Então, o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, o YouTube, eles são mecanismos que reproduzem isso de uma forma mais veloz, mais intensa, mais a mentira, o argumento falacioso, esse argumento com essa argamassa fraca, ele já acontece há muito tempo. Só que agora as pessoas estão colocando a culpa onde? Nas mídias sociais. Não, mas o problema está nas mídias sociais. Porque elas reproduzem as mentiras. Elas propagam as mentiras. Né? E aí, as pessoas acabam fazendo o que com isso? Elas acabam enganando a si próprias. Porque nenhuma plataforma social reproduz uma coisa no seu perfil e na sua página sem que você tenha dado autorização para aquilo. Então, muitas coisas que a mídia social faz, a maioria, qualquer programa, você pode ter o programa mais sofisticado de computador, você precisa colocar informações nele para ele funcionar. Ele não funciona sem a ingerência de alguém. Até a inteligência artificial precisa de uma programação para ela poder trabalhar. Então, a culpa não é das mídias sociais, a culpa é de quem coloca a informação nelas. E aí, eu estava estudando uma coisa muito interessante, né, e eu achei isso aqui muito legal, de que nós vivemos um problema porque os indivíduos estão acreditando cada vez mais nas mentiras da internet, as pessoas estão acreditando mais que a culpa das mentiras é das mídias sociais e elas estão fugindo do real propósito. E aí existe um conceito dentro da psicologia, se tem alguém aqui que estuda psicologia vai entender bem isso, ou está nos assistindo, que se chama psicologia social. E nós temos uma crise que eu acredito que a psicologia social ela pode nos ajudar a entender isso do ponto de vista do comportamento humano. E aí, dentro da psicologia social, disse que são aquelas pessoas que constatam a mentira, mas não abrem mão dela, porque ela é coerente. Ela está meio de acordo com aquilo que aquela pessoa pensa. Ela está meio de acordo com o que as pessoas estão dizendo. Isso traz uma compensação, isso traz um conforto. Então, eu prefiro ela, porque ela me gera alguma coisa. E aí, dentro da psicologia social, existe uma expressão que se chama, e eu vou explicar aqui, chamada dissonância cognitiva. E o que é dissonância cognitiva? Ela tem a ver com aquilo que o indivíduo pensa, reflete, e o que o outro indivíduo percebe. Você já viveu uma crise de você estar sentindo uma coisa, que você acha que você está fazendo certo, e a pessoa está percebendo completamente contrário do que você está fazendo? Você está pensando uma coisa, você está sentindo em relação a uma situação, mas a pessoa que percebe a sua atitude, a sua palavra, a sua vida, ela percebe diferente daquilo que você sente. Já viu isso ou não? Deu para entender ou não? Então, você acha que você está agradando, que você está fazendo uma coisa boa, mas, na verdade, você está, para outra pessoa, você está desagradando. E aí vem um choque, fala assim, como eu estou desagradando? Eu estou fazendo bem, estou querendo ajudar, estou fazendo o melhor.
Então, esse tipo de sentimento conflitante se chama dissonância cognitiva. Ou seja, quando as coisas, os conhecimentos, eles não se adequam, eles não conseguem se perceber da maneira correta. Uma pensa uma coisa, a outra pessoa percebe outra. E aí, dentro desse pensamento, ele diz o seguinte, né, que foi um psicólogo que desenvolveu essa ideia, ele diz o seguinte, que as pessoas têm uma necessidade interior de garantir o seu comportamento, de garantir a sua crença, de garantir a sua satisfação, e por causa disso, muitas vezes elas fogem da verdade. Então, é muito ruim quando você está fazendo uma coisa e acha que está fazendo corretamente, e as pessoas estão recebendo bem, quando você recebe um feedback totalmente contrário àquilo que você achava que estava fazendo. E a pessoa diz, não, mas você está errado. E aí ela te apresenta os argumentos, ela te apresenta os fatos, não é? E aí você diz, não, mas eu não estou errado. E você tem uma dificuldade tremenda de aceitar as provas contra você mesmo, porque você não sente que está errado. Você não sente que aquilo está fora do padrão que você considera correto. Isso se chama dissonância cognitiva. Então, as fake news, elas trabalham muito nisso. Você transmite uma mensagem, não é? E replica uma mensagem sem verificar a fonte, mas você se sentiu bem com aquela mensagem te fez bem, e aí você mandou para um monte de gente. Aí depois as pessoas descobrem que aquilo é uma verdade, e você tem dificuldade de lidar com isso. Como isso não é uma verdade? Como isso que eu passei não pode ser uma verdade? Era tão bom, parecia tão consistente. E aí eu fui fazer ouvi um exemplo que eu achei formidável. Existe uma seita que eles defenderam durante muitos anos de que haveria um segundo dilúvio. Você já ouviu falar disso ou não? Que novamente a Terra seria extinta por um dilúvio. E esse líder carismático, ele construiu todo um argumento e organizou a fé das pessoas que vieram para esta religião em cima disso. Então, as igrejas pareciam formato de uma arca, de um barco, né? E eles então começaram a falar, e aí começou a coisa a acontecer, ele estabeleceu a data do dilúvio. Dia tal, vocês podem se preparar, porque vai chegar esse momento. E aí o povo que estava lá, ouvindo isso e acreditando no potencial daquele líder, começaram a orar, Senhor, mas tem misericórdia da gente, nós estamos aqui fiéis, não destrói a terra e tal, o Senhor nos ajuda e tal. E chegou o dia, o povo orando para Deus ter misericórdia, e o líder falando que vai ter o dilúvio. Chegou no dia, o que aconteceu? O dilúvio não veio. A prova disso é que nós aqui, pecadores, estamos aqui, né? E aí, qual foi o efeito disso? Dissonância cognitiva. O efeito disso foi que o povo não condenou o líder. E não falaram, o líder está mentindo, o líder está errado, ele construiu uma ideia e nos enganou. Não, o que não fez chover foram as nossas orações. Porque a gente orou, a gente se colocou diante de Deus, a gente clamou por misericórdia e Deus nos ouviu. O líder percebeu isso, entrou na mesma vibe. E elas continuam crendo que o mundo ainda vai acabar. Porque não leem a Bíblia, né? Falta um pouco de sabedoria. Mas isso se chama o quê? Dissonância. Você tem o fato que te mostra a verdade, mas você prefere pegar-se a mentira. E isso, gente, é terrível, porque muita gente vive nessa crise. Muita gente vive nessa cal, nessa pintura dessa cal fraca. Então, elas querem estabelecer coerência aos seus sentimentos. Então, para estabelecer coerência para o meu sentimento, para o meu conhecimento, para a minha opinião, para a minha crença, eu acredito que o certo é o certo, independentemente do fato. Então, eu me apego ao meu sentimento, à minha impressão, do que ao fato. Por isso que hoje as fake news trabalham muito com questões sensoriais, com o que mexe com as pessoas, com o sentimento das pessoas.
Então, eles colocam a mentira sobre conflito, sobre guerra, os cristãos sobre profecias, sobre gente falando que vai acabar o mundo, que vai vir um maremoto, que vai vir não sei o quê, que vai acontecer, porque isso mexe com as emoções. O crente que está esperando a volta de Cristo, quando ele ouve uma mensagem que Jesus está voltando, bom, Jesus disse que está voltando desde quando ele foi para o céu. E ele já disse lá que ele não ia demorar para voltar, mas... Então isso mexe com o quê? Com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então a gente se apega a isso e às vezes não faz um filtro como deveria. Então o grande desafio é superar essa dissonância. Eu estou falando na análise do comportamento. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Eu consegui ser claro? Eu sei que é uma coisa que a gente não convive todo dia, mas eu estou querendo te ajudar, tá bom? É a minha função aqui nessa manhã. Então, existe um confronto entre o que é sentido e o que é percebido. Quando as pessoas aprenderem a lidar com isso, quando alguém disser assim para você, olha, você errou, e você dizer assim para a pessoa, não, mas eu não errei, foi o fulano que fez isso acontecer, me provocou. Você já ouviu isso ou não? Não, mas você se excedeu, não, a culpa não é minha, é do fulano que me provocou. Não, mas não sei o quê, porque você está fazendo isso. Não, é porque as pessoas estão fazendo também, e aí eu não aguentei, mas a culpa é delas. Já viu esse filme ou não? Então, é o sentido e o percebido. A gente precisa viver uma época na nossa vida em que quando as pessoas vierem com amor, com graça, nos apresentar que nós estamos errados, e a gente ser assim, forte o suficiente para dizer assim, eu estou errado, eu errei. Estava enganado, estava enganada. E essa mentira, essa pós-verdade, ela está tirando das pessoas essa capacidade de reconhecerem que estão erradas. Isso acontece dentro da igreja, isso acontece em todos os lugares. Essas notícias, estas coisas, né? Alguém disse o seguinte, usou um termo, que nós vivemos a evangelização das notícias e das ideias mentirosas. Parece que é um evangelho da mentira, o evangelho das notícias falaciosas. E isso está sendo pulverizado e aderido de uma forma muito forte. Aí eu estava estudando algumas revistas, peguei uma revista secular, peguei uma revista que eu assino, já assinei essa secular por muitos anos, agora não assino mais, mas essa outra eu assino até hoje. Uma é a revista Veja. Você pode procurar lá na internet, quem gosta de anotar, procure no portal da revista Veja a página principal, a notícia principal do dia 10 de março deste ano. E no dia 10 de março deste ano, o portal da revista Veja disse o seguinte, notícias falsas circulam 70% mais do que as verdadeiras na rede. Notícias falsas circulam, numa proporção, 70% a mais do que as notícias verdadeiras na rede. Quem descobriu isso não foram os brasileiros, mas foi um instituto de tecnologia de uma universidade norte-americana de Massachusetts. E eles dizem algumas coisas muito interessantes que eu quero ler para vocês rapidamente. A conclusão foi de um estudo, aí ele coloca aqui, eles dizem assim, ó, os pesquisadores, e aí vai citar o nome deles, analisaram 126 mil mensagens, não apenas notícias jornalísticas, mas todo tipo de mensagem divulgada nas redes sociais, Twitter, entre 2006 e 2017. No total, 3 milhões de pessoas publicaram ou compartilharam essas histórias, 4,5 milhões de vezes. O caráter verdadeiro ou falso dos conteúdos foi definido a partir de análises realizadas por 6 instituições profissionais que checaram fato por fato. Os autores estimaram que uma mensagem falsa tem 70% mais chance de ser retransmitida, retuitada no jargão do Twitter, do que uma notícia verdadeira. As pessoas gostam de retransmitir notícias falsas. As principais mensagens falsas analisadas chegaram a ser disseminadas com profundidade 8 vezes maior do que as verdadeiras.
O conceito de profundidade foi usado pelos autores para medir a difusão por meio de retweets, quando um usuário compartilha aquela mesma publicação. Olha que interessante. O alcance também é maior. Enquanto os conteúdos verdadeiros e gerais chegam a 1000 pessoas, as mensagens falsas são lidas por até 100.000 pessoas. E aí ele diz isso, que isso se chama viralização. E aí o que acontece? Estava vendo uma outra reportagem, vou só fazer um parênteses aqui, de que hoje existem algumas empresas especializadas em fazer isso. Então, eles começam a perceber as notícias que estão sendo lidas mentirosas, e eles têm alguns robôs, algumas máquinas, que começam a fazer cruzamento de dados, e eles percebem quem começa a receber esse tipo de mensagem, e dali a pouco eles começam a turbinar aquele círculo de pessoas com essas mensagens falsas, porque elas consomem. Então, os robôs fazem isso. Eu não sei se você já percebeu. Essa semana, eu estava cotando um colchão lá para os meus filhos. Estão precisando de um colchão e tal. E aí eu entrei num site de uma empresa de colchão. Coloquei assim, colchão de solteiro, pus a medida de mola. Né? Aí tudo bem. Aí eu olhei lá no site e tal, vi os preços aí e tal. Quando eu entrei na minha página do Facebook, quais eram as mensagens que estavam todas assim na lateral do meu Facebook? O que vocês acham? Colchão. Aí eu entrei no site de notícias. Quando eu entrei no site de notícias para dar uma lida, estava pesquisando, quais eram as propagandas que estavam lá? De colchão. Ou seja, é isso que esse robô faz. Ele percebe o seu perfil, que você pesquisa. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que não usam a internet, né? Então fiquem tranquilas quanto a isso, mas eles te mapeiam. Então, eles sabem o que você consome e eles estão ali, em cima de você, para você tentar consumir o que eles querem te fornecer. E aí eles dizem o seguinte, os motivos. Eles pesquisaram o perfil dos usuários para saber quais eram os motivos. E a surpresa é que eles descobriram que os promotores dessas mentiras não são os que têm mais seguidores. São as pessoas que têm menos seguidores. E o intuito deles é o seguinte, já que o meu Facebook, que o meu Twitter, que o meu Instagram não é tão curtido, tão visto, eu vou publicar uma mensagem que faça as pessoas lerem, curtirem. Eu quero me tornar uma popstar do Facebook. E é muito interessante, eu não sei se você já vive essa crise. Você posta uma foto, você posta uma mensagem, e dali a pouco você está olhando para ver quem curtiu. Tem alguns recursos que você clica para ver quem visualizou. Aí você está ali para ver quem fez o comentário. Então, o que eles estão querendo dizer é o seguinte, que as pessoas elas não estão muito preocupadas com o que elas estão replicando, elas estão preocupadas com a popularidade que aquilo vai gerar. E não adianta, se tem alguém aqui que tem rede social, eu duvido, tá? Duvido que não tenha feito isso. Que publicou uma coisa, depois foi dar uma olhadinha lá para ver quantas curtidas deram. Quem comentou, quem viu, quem passou por aqui. Por quê? Porque a gente vive escravo desse tipo de ideia, de aceitação. E uma outra informação que eu li numa outra reportagem é que, infelizmente, hoje, os maiores disseminadores de fake news não são os jovens, são as pessoas acima de 45 anos. De 50 a 60 é um grande número de gente. Então, eles colocam muito isso, né? E aí eu estava lendo muitas coisas, né? E aí passou uma época que começou circular mensagens de guerra, de fotos de gente sendo morta na Síria e tal. E aí eles foram descobrir que isso era uma fake news, que um fotógrafo da ONU, que estava meio assim por aqui com a ONU, ele já tinha fotografado muitos lugares de guerra, muitos campos de guerra, e aí ele começou a fazer o quê? Photoshop, né? Programa de computador faz tudo, gente, faz milagres, né? E aí ele começou a pegar fotos antigas, fez uma maquiagem naquelas fotos e ele começou a vincular aquilo como notícias verdadeiras de um determinado lugar, quando não eram. Eu vi uma reportagem essa semana que aquilo me chamou muita atenção, até falei para a Amabile ontem, falei, olha, quando alguém vier com qualquer boato contra mim, você vem falar comigo, tá? Não aceita.
E foi muito interessante. Eles pegaram o marido abraçado com a esposa, tirando uma foto e eles postaram na rede social. Aí o cara pegou um programa de computador, pegou essa foto. O que ele fez? Ele colocou o marido. Na mão do marido ele colocou um copo, uma garrafa de cerveja. A mulher, ele trocou a mulher digitalmente. Era uma outra mulher. O fundo parecia de uma... Como é que chama esse lugar que a moçada vai à noite aí? Eu já perdi a boate. Eu ia falar danceteria, que não existe mais, ainda bem que eu perguntei. E colocou uma notícia, fulano, não sei o quê, Cabeltrana, tal, curtindo a balada. Uma pessoa desavisada e que gosta, porque assim, e o povo crente gosta disso, tá? Ele gosta de reproduzir uma mensagem, infelizmente, sem saber a fonte, ainda mais se for para falar do outro. Desculpa, mas é a verdade. Talvez isso não aconteça em Londrina, mas em alguns lugares que eu passei acontece. Aí o povo, você viu fulano? Com outra mulher na balada, olha a foto. Vocês estão entendendo? Aquilo é uma mentira. E depois que a mentira foi dita e foi assimilada, alguém consumiu a mentira, gente. Aí... E qual é o problema? É que tem gente que não só consome, como dissemina, que reproduz isso. Então, nós vivemos uma era, para quem vai em cinema, né, quem gosta eu gosto muito o meu estilo de filme é ficção, eu gosto muito de ficção, curto demais, porque eu gosto dos efeitos especiais. E a gente sabe hoje que a maioria dos filmes são feitos numa sala, com uma tela verde, sem nada. E tudo é feito digitalmente. E não se engane, porque isso está acontecendo direto. Então, assim, cuidado quando chegar uma notícia para você, mesmo que seja uma notícia de um pastor. Houve aqui em Londrina no ano passado isso. Uma mensagem de um pastor conhecido, não vou citar o nome. E eu recebi essa mensagem por várias pessoas daqui da igreja. Olha, o pastor está falando sobre não sei o quê, papapá, papapá. A voz era parecidíssima, porque também digitalmente você pode mudar a voz de qualquer pessoa. Isso foi reverberado, porque é uma pessoa conceituada em Londrina. No domingo à noite, esse pastor vai no púlpito e diz assim, não fui eu que disse aquilo. Eu estou procurando as fontes, porque nós vamos processar. E ele não disse uma coisa ruim, não sei se você está me entendendo. Ele não disse uma coisa ruim, mas não foi ele que disse. Então, você que recebe mensagem, a primeira dica, se você já deve estar entendendo, é não compartilhe o que você não tem certeza. Ainda que seja uma coisa muito boa, não compartilhe. Não é porque você achou bonito que você vai compartilhar. Verifique a fonte, vá nos 3, 4 sites. Eu me lembro antigamente, né, que a rede social matava um monte de gente. Vocês lembram disso ou não? Fulano morreu. Portal tal disse que fulano morreu. E um monte de gente publicava isso. Vocês vão dar risada agora, tá? Mas é segredo, isso é só entre nós, tem pouca gente aqui. Mas eu gostava muito das músicas do Michael Jackson. Gostava, né, do Michael Jackson. E uma vez, antes dele morrer, publicaram lá, Michael Jackson morreu. Aquilo me deu até um... Eu falei, mas morreu? Como assim morreu? Aí um monte de gente comentando e tal, tal, tal. E aí eu fui pesquisar fora, não tinha morrido coisíssima nenhuma. Isso é o segredo nosso, tá bom? Por favor, hein? Hoje tem muitos sites, muitas coisas que identificam as notícias falsas. Então, vai dar uma pesquisada, porque assim, tome cuidado, não passe para frente. Olha o que Provérbios vai dizer, Provérbios 6, 16 a 19. Olha aí que interessante. O tempo aqui é curto, o assunto é muito longo. Provérbios 6, 16 a 19 diz assim: 6 coisas aborrecem Deus, o Senhor. Olha lá, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Eu vou ler por ali. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal,
a testemunha falsa que espalha mentiras e que é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, desculpa, meu irmão, como eu disse, eu não quero ofender ninguém, por favor. Mas quando você replica uma fake news, você está replicando, você está espalhando uma testemunha falsa. E isso tem afetado as famílias, já que nós estamos falando de casa. Às vezes você não replica isso. Tem gente aqui que está falando, o pastor está falando grego. Eu não tenho página de Facebook, não tenho computador, não tenho celular, mas antes da fake news a gente replicava, sabe por onde? Qual era a nossa rede social? Mas o telefone só funciona com essa rede social aqui, ó. E, infelizmente, eu tenho ficado muito entristecido. Porque as fofocas, os boatos, as pessoas passam para frente mesmo, e ferem, e magoam. E é o que eu disse, depois que uma mentira é consumida, ela já atingiu o propósito dela. Ela foi consumida, então alguém recebeu. Então nós precisamos quebrar esse ciclo. Não tem certeza, lembra das 3 peneiras de Aristóteles? A historinha antiga, né? A lenda das 3 peneiras de Aristóteles. Né? Primeira peneira, a peneira da verdade. Lembra disso ou não? É verdade a informação? Então, não, mas você não pode passar se é verdade. Eu não estou lembrando de uma aqui, vocês vão me ajudar. A segunda é, vai fazer bem para o outro, vai promover a paz. É verdade, vai promover a paz? Tá, me lembrei. A terceira, precisa ser dita? Essa informação, não, ela é verdade, ela vai trazer bem, mas eu preciso dizer isso? E aí Aristóteles disse, olha, não, cuidado com o que você repassa, passe pelas peneiras. Não é só se é verdade, se vai produzir a paz, mas se precisa ser dito. E hoje, muitos relacionamentos familiares, muitos relacionamentos dentro da igreja, eles estão sendo destruídos por causa das mentiras consumidas. A fé vem pelo ouvir. E o problema é que a gente não sabe que não é só a palavra de Deus que produz fé, mas a palavra do inferno produz fé. A fé contra Deus. A fé na mentira. A fé na fé. E tem muita gente hoje que... Você já ouviu que já aconteceu isso com você? Você não conhece a pessoa. E alguém diz assim, mas aquela pessoa é terrível, aquela pessoa é chata, uma pessoa ruim, pessoa não sei o quê. Você não conhece. E o seu amigo, alguém que convive com você, alguém que é íntimo, vende um peixe para você da percepção dela. Ela vende para você a imagem do outro. Quando você encontra aquela pessoa, você vai ler ela de que forma? Que fé que você produziu? A fé no que o outro te vendeu. E aí o coitado tem uma atitude lá, um ato falha. Está vendo? Falei para você. Já viram esse filme dentro da igreja ou não? Dentro da família? Uma vez eu vi uma crise nessa situação no ministério, que as pessoas criaram uma mentira, né? E tal, e tal, e tal. E assim, 99% das pessoas não acreditaram. Mas teve uma pessoa. E essa pessoa é rara. Eu gosto muito dessa pessoa porque é uma pessoa lúcida. Ela disse assim, não, tem alguma coisa errada. Eu conheço o fulano. Eu convivo com o fulano. Ele vem na minha casa. Eu vou na casa dele. Está todo mundo falando isso, o outro também, mas eu não consigo aderir isso, porque eu conheço o fulano. Aí ele foi atrás do fulano e disse assim, fulano, eu preciso saber da sua boca, eu preciso estar com você, quero conviver, quero saber se isso é verdade. Deu para entender? Porque ela percebeu uma incoerência. E ela não repassou, ela não aderiu, e ela foi uma pessoa que foi liberta de um argumento. Mas a gente prefere comprar o que dá notícia, o que dá conversa, o que dá boato. Então, há milênios, distorcer a verdade é uma prática que gera prazer e que é consumida. Há milênios. Então, as redes sociais só estão deixando esse processo mais fácil. As redes sociais estão deixando esse processo mais descentralizado. E as redes sociais hoje estão deixando esse processo para tirar a sua culpa, entre aspas.
porque a culpa não é sua, a culpa é das redes sociais. Hoje as grandes empresas, Facebook e uma série de empresas estão brigando para mostrar que a culpa deles não é deles quando um usuário faz um mau uso da sua página. Todo mundo pode usar, mas o usuário usou indevidamente, a culpa não é literalmente da empresa que forneceu o serviço. E eles estão dizendo, o problema está no usuário. Então, meu irmão, o problema está no usuário. Quem são os usuários? Somos nós. E aí, assim, eu quero partir para uma segunda e última parte aqui. Aí eu fui para uma outra revista, que eu tinha mencionado uma, que era a Veja, e eu tenho uma revista que eu assino já há 18 anos, uma revista evangélica, que se chama Ultimato. E a revista Ultimato é uma revista séria, uma revista cristã séria, com bom conteúdo, vale a pena a indicação aqui. E na página deles, no dia 27 de abril agora, eles colocaram uma reportagem que se designava assim, Fake News e a Igreja. Eles pegaram o redator da revista e um instituto aqui de Londrina, que trabalha com liderança cristã, entrevistou esse cidadão, esse editor da revista, e eles republicaram. O instituto aqui de Londrina se chama Instituto Jetro. E aí, olha que interessante, ele diz assim, ó, deixa eu ver aqui. Ó. As fake news têm alguma característica em comum? A pergunta para esse especialista. Como nós podemos reconhecer uma notícia falsa? Aí eles disseram assim, existem quatro padrões que você pode seguir, não só na internet, mas fora dela, quando alguém vier com uma mensagem, para ver se aquilo é verdade. Primeiro, uma fake news, ela não tem origem. Ninguém sabe, ninguém viu, são apenas compartilhadas. Então, as pessoas estão falando isso. Já ouviu esse argumento ou não? Tem gente que está dizendo isso. Aí você pergunta, quem é a gente? Não posso falar, não posso dizer. Não posso. Não, mas quem é? Não posso dizer. Me contaram. Aí, já viu? Me contaram e falaram para eu guardar segredo. Então, não posso contar. Já tem problema com isso. Quando não tem origem, é problemático. Porque toda verdade tem origem. Toda verdade tem origem. Mas toda mentira não tem origem. Segundo, prometem uma solução imediata ou uma destruição iminente, dependendo do assunto ou do personagem. Terceiro, as fake news maltratam a língua portuguesa. Isso é uma grande verdade, né? Às vezes você pega uma reportagem lá, está tudo escrito errado, uma tradução, às vezes, de um texto em inglês mal traduzido. E quarto, invariavelmente elas têm um propósito de separar o joio, eles, do trigo, nós. E aí, irmãos, depois que eu li isso aqui, eu me lembrei de um texto de Atos, capítulo 17, versículo 10. Quando Paulo e Silas vão para uma cidade. Em Atos 17, no capítulo 10, eles estão numa cidade trazendo uma notícia nova para aquele povo, para os crentes dessa cidade chamada Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Pode mudar. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se era assim mesmo. Versículo 12. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Então, o que esse povo estava fazendo? Eu estou aqui pregando, o pastor Silas está aqui, vamos dizer, Ricardo e Silas, né? Não Paulo e Silas, nós estamos falando aqui de Jesus para vocês. Vocês estão com a Bíblia assim, ó. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Isso aqui é isso aqui mesmo. Não, isso aqui é isso aqui mesmo. Não, está certo. Vamos aderir. É verdade. Então, os crentes de Bereia, eles não eram levados por argumentos produzidos. E eu gosto muito, eu digo isso, a gente que prega a palavra, a gente se expõe, que a gente coloca as nossas opiniões, nós colocamos nossos sentimentos, as nossas revelações.
Mas eu não quero que você acredite em tudo que eu falo, eu quero que você pense sobre o que eu falo. Reflita. E descubra se isso tem a ver com a palavra. Se tem a ver com a palavra, e você entender que isso pode ser aplicado na tua vida, receba. Em 2003, eu participei de um seminário com aquele psicólogo que tem um monte de livro brasileiro aí, que escreveu O Mestre Inesquecível, Augusto Cury, obrigado. 2003, quando estava ainda começando aquele livro dele, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Fui participar de uma palestra, ao vivo com ele, 2003. E quando ele colocou lá naquela palestra de 2003, ele disse assim, ó, nós precisamos reproduzir pensadores e não reprodutores de informação. Nós precisamos doutrinar as pessoas para que elas pensem e não que elas reproduzam. Mas desculpe, nós estamos vivendo um emborrecimento, porque as pessoas preferem reproduzir do que pensar. Isso no meio evangélico, principalmente isso dentro de casa, prefere reproduzir. Eu chego nos meus filhos, eu digo, isso aqui que vocês têm que fazer, mas vocês não têm que fazer porque o papai está mandando vocês fazerem. O papai está querendo que vocês reflitam sobre isso, avaliem se isso é bom para vocês. Porque o dia que eles entenderem isso, acabou. Então, nós precisamos de um resgate de cristãos bereanos. Então, cuidado com o que você replica, não só nas suas redes sociais, mas na sua boca, nas suas atitudes. Né? Cuidado, porque hoje em dia a gente pode estar sendo escravo de querer estar agradando aos outros e querer estar junto com os outros com a notícia mais quente, com a informação da última hora. Aquele que revela, o crente repórter investigativo, que é aquele que tem um furo sobre a vida de alguém, de um líder. Então a gente precisa fugir disso. E aí eu queria concluir dizendo o seguinte, de que nós precisamos quebrar algumas fake news. E nessa semana eu estava orando, até compartilhei isso com a Amabile, de que eu iria falar isso aqui com muito temor. Dentre tantas mentiras, falsas notícias que estão circulando no meio evangélico, dentro das casas e tudo mais, uma que tem me preocupado é a fake news de que a igreja não presta. E eu não estou falando desta igreja. E a ênfase é o que está fora da igreja é melhor, os movimentos, as coisas que acontecem. E eu acredito na igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, ela foi planejada por Jesus para ser do jeitinho que ela é. Com problemas, com defeitos, com crises. É por isso que ele diz assim, que a gente tem que se amar, que a gente tem que se perdoar, que a gente tem que se suportar. E suportar não é ser suporte apenas. Suportar é aguentar o tranco de conviver com uma pessoa tão difícil. Suportar o outro. E existe uma fake news dizendo que isso é o problema para as pessoas saírem da igreja. Quando, na verdade, o que Cristo ensinou aqui é o contrário. Essa é a oportunidade das pessoas ficarem na igreja. Porque é aqui que elas vão ser curadas, é aqui que elas vão ser amadas, é aqui que elas vão ser suportadas. Então, tenho me incomodado quando eu entro em algumas coisas, cansado de religião. Então, religião vem de uma palavra no latim chamada religare. E o intuito do religare é ligar o homem ao sagrado. Então, eu gosto dessa palavra. Religião tem uma ideia boa, religare. Agora, eu prefiro religare do que a religiosidade. Então, mais religare e menos religiosidade. Mas as pessoas colocam isso num pacote. Outra fake news é que existem pessoas perfeitas dentro da igreja. Não existem. Vocês vão conviver comigo, quem quiser conviver comigo vai descobrir que eu sou uma pessoa difícil, complicada. Mas eu preciso que você me ame nas minhas fraquezas, para me ajudar a ser melhor. E o que está acontecendo? As pessoas estão saindo das igrejas, os bancos estão cada vez mais vazios, porque está sendo propagada uma ideia de que existem pessoas que estão acima da linha da fraqueza. E aí, quando alguém descobre que aquele líder, que aquela pessoa
é fraca, ela fala mal de quem? Da igreja. Então, como profeta dessa geração, com muito tremor diante de Deus, eu não quero que ofenda ninguém, eu disse, eu não queria ofender ninguém, você pode não concordar comigo, mas nós precisamos propagar uma mensagem de que aqui é um lugar onde as pessoas doentes vão ser tratadas. Dentre elas, eu. E de que a gente precisa aprender a se suportar. Que ao invés da gente replicar uma mensagem para ser pejorativo com o outro, quando alguém vir falar mal de alguém, nós vamos ajudar aquele que está precisando. E não vamos pisar nele. Eu sonho com isso. Porque movimento passa. Mas a igreja vai permanecer porque... Só um pouquinho, já te dou a palavra, só para eu concluir. Porque a igreja vai ficar. Porque Jesus disse que a igreja ficaria. As pessoas passam, os líderes passam, mas a igreja fica. Então, irmãos, fake news é a grande ação do inimigo para falar que a gente deixou de ser o que a gente sempre foi. Falacioso, fofoqueiro, reproduzindo as coisas sem saber direito, matando gente que está vivo. Então, vamos fugir da dissonância cognitiva e vamos voltar para a verdade do Evangelho. Porque se a gente não voltar para a verdade do Evangelho, a gente vai continuar produzindo uma fé ruim. E Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir... Então eu tenho adotado uma coisa na minha vida. Se eu não tenho o que dizer, eu não abro a boca. Eu uso as minhas redes sociais para falar da palavra. Você pode entrar lá. Porque este é o meu objetivo. Porque eu creio que a fé vem pelo ouvir. Pode falar, querida. Perece. Mas a gente, às vezes, isso é uma verdade, a mentira perece. Mas ela encanta mais do que a verdade. Tem muita gente que prefere estar com pessoas que contam mais mentiras para ela do que falam a verdade. É verdade ou não é? Pessoa que te massageia o ego, pessoa que te abraça, pessoa que não te confronta. E aí o movimento está tão assim, ó, olha só. Gente, eu não estou condenando ninguém, eu sou apenas um pastor latino-americano. Com amigos importantes, vida do interior, né? Mas olha aqui, eu quero só dizer uma coisa. Eu não estou querendo ofender ninguém. É a minha percepção. Você não precisa aceitá-la se você não quiser. Mas hoje a gente vive um fenômeno de gente que sai da igreja, que vai num movimento que vira igreja, que depois ele sai daquele movimento que você virou igreja para ir para um outro movimento que vai virar igreja. Isso está errado, irmãos. Isso tem alguma coisa muito fora do padrão. Então a gente precisa voltar para a verdade, porque a gente vive num mundo de ilusões. O mundo que a gente vive jaze no maligno. E o mundo em que o príncipe dele rege é um mundo onde as fake news vão ser cada vez mais desejadas. Agora, o nosso papel é não reproduzir isso. Então, em nome de Jesus, você que usa as redes sociais, não mande o que você não tem certeza, ainda que pareça ser bom. Não mande. Por quê? Porque sem querer, inconscientemente, na maior boa vontade, você está reproduzindo uma notícia falsa. Vamos falar mais da Bíblia. Vamos falar mais de Jesus. Vamos falar mais de tolerância. Vamos falar mais de amor. Vamos falar mais da graça. Vamos nos unir e vamos fazer desse ambiente um ambiente onde as pessoas queiram estar exatamente porque ele tolera pessoas como nós. Então,
todas as minhas limitações aqui, eu espero ter contribuído nessa manhã para a gente poder acordar para a verdade. E eu glorifico a Deus. Eu não lamento quem não veio. Eu glorifico a Deus porque você veio. É verdade. É verdade. É uma fato. É fato. É fato. O Facebook, ninguém vai. O Facebook é a plataforma do popstar do pobre, né? O pobre quer ficar famoso, vai para o Facebook. E é o que eu disse no início. A gente quer ficar recebendo curtidas, comentários e tudo mais. E o pior, você ficou olhando aquilo lá, você não foi para a praia esse ano, né? Aí você vê os crentes na praia e fala, oh meu Deus, olha que miserável que eu sou. Olha, eu estou aqui nessa miséria. O irmão vai comer no restaurante, você olha para aquele arroz com um ovo na tua casa e fala, oh Jesus, tem misericórdia. A gente se mede por causa disso, gente. Mas não foi o Facebook que fez isso já é antigo. O povo já media pela roupa, pelo carro, por tudo. Dissonância cognitiva. O que se é sentido, o que é percebido. Precisamos acordar para isso e fugir dessa dissonância, viu? Ah, então, aí pior ainda, né? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Posso pedir para o senhor orar de novo? Porque, se o senhor quiser falar alguma coisa também, temos 2 minutos. Bem, eu acho que fake news só tem um nome, mentira. E a mentira só tem um pai, o diabo. Então, vocês tomem cuidado com a mentira. Eu estava pensando ali, Ricardo, o Facebook, a pessoa morre, eles continuam mandando para você que ele está fazendo aniversário, quer dizer, lá não morre nunca, né? E o mais assustador que eu vejo é quando as pessoas começam a mandar recado pelo Facebook para os mortos, né? E crente, inclusive, eu estou com muita saudade de você e tal. Já faz 3, 4 anos que morreu. Eu acho que ele está pensando que lá no céu deve alguém estar com internet online para ver se está recebendo, conectado, né? Então, nós vivemos uma ilusão tão trágica, né? Tão trágica, né? Então, nós precisamos tomar realmente muito cuidado. E mais um dado que eu queria colocar para vocês, cuidado com repassar realmente mensagem, principalmente quando aparece criança. É crime, né? E as pessoas colocam coisas de crime contra a criança e coloca lá, gente, avisa as pessoas rápido, isso é crime. Você pode ser processado e condenado, tá? Então, há muitas coisas perigosas em andamento aí, e não só o Facebook, estou falando também o WhatsApp, né? O WhatsApp agora ficou a mentira mais rápido. E muitos grupos de WhatsApp agora viraram central de mentira e central de briga, né? São brigas terríveis. Nós estamos com um problema na universidade, a classe começa o amigo e termina o inimigos, né? Eles ficam brigando toda hora, e eu não sei como que vai resolver isso nas mentorias nas universidades, mas é algo terrível, porque o diabo vem para roubar, para matar e para destruir, e ele usa tecnologia. Então, alguma coisa que podia ser usada para a honra e para a glória de Deus acaba sendo usada errado, né? Acho que nós precisamos ter mais um policiamento melhor, por isso que esse é um assunto muito sério, e nós tínhamos que usar essa técnica para a honra, para a glória e para o louvor de Deus. Eu tenho procurado, primeira coisa, notícia ruim não passa para ninguém, né? E deleta, né? Deleta da mente, do coração, da vida, do Face, de tudo, deleta, né? E vamos colocar as coisas boas em Deus, né? Amém?
Pai, dá ao teu povo sabedoria. Nós precisamos ser livres de todo espírito de mentira. O diabo veio para roubar, para matar e destruir. E nós queremos estar sábios contra os ardis ataques do inimigo. Dá à tua igreja sabedoria, dá à família sabedoria, dá aos nossos filhos sabedoria. Pai, e dá-nos, Senhor, uma igreja que seja livre para pensar e para progredir segundo a categoria do céu. Que nós possamos pensar as coisas do céu, que nós possamos ter notícias do céu, que nós possamos vir à igreja para receber as notícias da Tua palavra, Senhor, as notícias que vêm do Teu coração. Dá-nos um coração novo, dá-nos uma mente nova, dá-nos um espírito alerta, dá-nos uma vida apaixonada por Cristo, Senhor, e abraça-nos com a Tua infinita bondade e graça. Agradecemos pelo estudo desta manhã, pelo esclarecimento, e que nós tenhamos percepção espiritual, Senhor, daqui para frente, para um tempo novo e glorioso e abençoado e abençoador. Senhor, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, e que nós oramos e abençoamos o Teu povo. Todos que creem digam amém.